Olá, sejam bem-vindos para mais uma aula do curso de hipnose gratuita. Eu sou Rodrigo Peçanha, professor de hipnose, e hoje finalmente chegamos na aula que vocês tanto queriam, que é a aula que vai ensinar vocês a dizerem durma para a pessoa fechar os olhos e entrar em transe. Essa aqui é a aula de indução hipnótica. E nessa aula eu vou ensinar vocês a fazerem o Arm Pull. O Arm Pull é uma das induções mais populares que existem, que funciona muito bem, principalmente na hipnose de rua e na hipnose de entretenimento. O Arm Pull é uma indução de choque. E quando eu digo indução de choque, eu quero dizer uma indução que vai funcionar através do susto. Como assim, Rodrigo, através do susto? Quando a pessoa está com a expectativa de ser hipnotizada e ela está se concentrando, olhando para você, e você grita o durma e vai dar um ligeiro puxão na mão dela, por isso que é um arm pull, né? Ela vai sair do centro de equilíbrio dela, ela vai se assustar, ela meio que vai desligar, entre aspas, a parte analítica da mente e vai assimilar, vai aceitar a sua sugestão de dormir, de entrar em transe com muito mais facilidade. Quando ela se desequilibra e ela tem esse susto, isso vai mexer com o labirinto do ouvido, que é a região responsável pelo nosso equilíbrio, e ela perdendo equilíbrio vai desligar a mente analítica e vai entrar em transe com muito mais facilidade. Qual é o passo a passo? O primeiro passo é fazer um pre-talk muito bem feito. Depois do pre-talk você vai fazer aquele yes set, que é para a pessoa dizer sim, vem para cá, dá um passo para frente, um passo para trás, fica assim, junta os pés. Você vai terminar esse yes set pedindo para a pessoa juntar os pés, dar a mão para você e olhar nos seus olhos. E aí você vai explicar para ela o que vai acontecer. A pessoa ela não vai saber o que vai acontecer, nem todo mundo sabe o que acontece quando você diz durma. Então você tem que ensinar a ela como ela tem que se comportar. Então você vai falar para ela, em algum momento eu vou dizer durma. Você não vai dormir, você vai ficar acordado. Tá? Você não vai dormir, você vai ficar acordado. Você simplesmente vai fechar os olhos, soltar a cabeça, soltar o pescoço e relaxar o máximo que você puder. Continue em pé e continue firme. Por que eu dou essa instrução de continuar em pé e continuar firme? Porque algumas pessoas, quando você fala o durma, né, algumas pessoas remetem à posição de estar deitado ou dormindo. E quando você fala o durma, a pessoa simplesmente cai. Algumas caem para frente, algumas caem para trás, algumas caem para baixo. E as que caem para baixo são as mais difíceis de segurar. Então, para evitar acidentes, para evitar que a pessoa se machuque, eu dou a instrução: continua em pé, continua firme. Simplesmente feche os olhos, solta o pescoço e relaxe o máximo que você puder. E aí a pessoa vai estar olhando nos seus olhos e você vai falar para ela: olha, quanto mais você olha nos meus olhos, mais dá vontade de piscar, mais os seus olhos querem se fechar. Parece que tem areia nos seus olhos, dá uma vontade enorme para piscar. Você vai falar qualquer coisa nesse sentido. E aí você vai prestando atenção na pessoa. Normalmente, depois de um tempo, a pessoa vai começar a dar umas piscadas um pouquinho mais longas, né? Não é aquela piscada rápida normal, ela vai dar aquela piscada de como quem está com sono, relaxado assim. Essa hora é a hora que você pode falar o durma. Nessa hora ela demonstra que ela já está pronta para seguir adiante e entrar em transe. Então agora eu vou trazer 3 vídeos, né, de 3 voluntários que vieram até aqui, do qual eu fiz a hipnose completa, desde o pre-talk, E7, os testes de suscessibilidade, as induções e as brincadeiras. E nós vamos analisar agora como eu fiz as induções em cada um desses casos. Então deixa eu diminuir minha tela aqui, vim aqui para o cantinho e vamos começar. Deixa eu aumentar um pouquinho mais. Quer ir mais longe? Vamos. Ó, dá um pra mim. Relaxa, solta o ombro, respira. Em algum momento eu vou falar durma. Você não vai dormir. Você vai fechar o olho e relaxar o máximo que puder. Vai continuar em pé, vai continuar firme, é só fecha o olho e relaxa, tá? Então respira, só. Isso. Olha aqui no meu olho. Isso. Vai sentindo como se tivesse areia nos seus olhos, uma vontade de piscar, o olho começa a fechar e dorme. Isso.
Ó, não foi, falhou. Isso acontece com todo mundo, inclusive comigo. O que é importante? Por que eu comecei pela falha? Por que eu comecei pelo erro? Porque eu quero que vocês aprendam a agir com o máximo de naturalidade possível. Se eu tivesse me desesperado agora, e agora? Falhou, o que eu faço? Já era, já teria perdido ali a pessoa que está ali. Já teria perdido o sujeito se eu estivesse na rua. Haja com naturalidade, dê um passo para trás. Se necessário, faça o pre-talk, dê as instruções e faça uma nova indução. Vamos ver como é que eu agi nesse caso. Deixa eu voltar um pouquinho para a gente não perder. Vamos lá. Se tivesse areia nos seus olhos, uma vontade de piscar, o olho começa a fechar e dorme. Isso. Se permita. E 5, 4, 3, durma. 5, 4, 3, 2, 1, isso. Haja com naturalidade, refaça o processo que funciona. 5. Preste atenção que eu começo a puxar, aqui não vai dar pra ver aqui porque eu tô sentado, mas eu vou puxando o pulso dela para baixo, dos dois lados assim, ó. Esse movimento de puxar para baixo faz ela aprofundar cada vez mais fundo e eu puxo ela para baixo. Eu também faço isso no ombro, cada vez mais fundo, eu dou um toquinho no ombro, mais fundo, vai afundando, cada vez mais fundo. Isso ajuda a pessoa a aprofundar no transe. Vamos lá. Isso. Ele vai afundando cada vez mais fundo, relaxando cada vez mais isso. 5, 4, 3, 2, 1, isso. A partir de agora, toda vez que eu disser a palavra durma, automaticamente você volta nesse estado de relaxamento que você já conhece, que você já aprendeu. Cada vez mais fundo, cada vez mais rápido. Ó, isso aqui é uma âncora de reindução. O nome correto disso é isso, âncora de reindução. Ela já aprendeu a fechar os olhos, relaxar e entrar nesse estado de relaxamento. Então eu dou a instrução para ela que a partir de agora, toda vez que eu disser durma, ela vai repetir o processo. Ela vai fechar os olhos, soltar o pescoço, relaxar o máximo que ela conseguir e cada vez que ela fizer, ela vai mais fundo e mais rápido. Eu estou dando essa instrução. E daí no final eu vou falar para ela, quando eu tiver certeza que isso está bem gravado, respira fundo e abra os olhos. Isso é um truque de linguagem, porque em algum momento ela vai ter que abrir o olho, ela não vai poder ficar de olho fechado para sempre. Então quando ela decidir que já ficou de olho fechado o suficiente, que ela está pronta para abrir, ela automaticamente vai associar aquela ideia de que aquela instrução já foi gravada. Isso é uma equivalência complexa. A gente assimila dois fatos que não tem nada a ver um com o outro. Mas por conta dessa linguagem, a pessoa sente que as coisas estão entrelaçadas. Então quando ela abrir o olho, ela vai pensar, bom, agora eu já aprendi o que fazer. E da próxima vez eu vou mais rápido e mais fundo. Que você já conhece, que você já aprendeu. Cada vez mais fundo, cada vez mais rápido. Isso. E quando tiver certeza que isso está gravado, respira fundo e abre os olhos. Tranquilo? Fácil? Está preparada para ir mais fundo? De novo, respira. Isso. 5, 4, 3, 2, dessa vez eu não falo para ela olhar nos meus olhos, eu faço o processo mais acelerado. Por quê? Porque ela tem a expectativa que eu repita o processo exatamente igual. Só que se eu repetir exatamente igual, ela não vai assustar, porque ela já sabe o que vai acontecer. Então eu simplesmente falo para ela, respira fundo e durma. Eu faço o processo mais rápido do que ela espera, para ela poder cair no susto de novo. Respira. Isso. Durma. 5, 4, 3, 2, 1. Isso, vai afundando cada vez mais fundo, vai relaxando cada vez mais. Isso, 5, 4, 3. Esse movimento que eu faço aqui nos ombros dela, assim, para ela se mexer desse jeito, ajuda a ela perder um pouco o equilíbrio, perder o senso de equilíbrio. Isso ajuda ela a aprofundar ainda mais. Você pode fazer isso pegando a pessoa pelo ombro e mexendo assim, ou pela cabeça, com as duas mãos, ou com uma mão só. Segura aqui na testa, faz a pessoa rodar a cabeça,
ela perde um pouco o senso espacial, o senso de direção. Isso permite com que ela aprofunde mais rápido. Afundando cada vez mais fundo, vai relaxando cada vez mais. Isso, 5, 4, 3, 2, 1. Para te ajudar a ir ainda mais fundo, em algum momento eu vou dar um sinal para você abrir e fechar os olhos. Ó, e quando eu der esse... eu faço duas coisas. Primeiro, eu vou estralando o dedo. Cada vez que eu estralo o dedo, isso aqui vai ancorando que ela tem que ir mais fundo, mais fundo, mais fundo. Então ela vai associando. Cada vez que eu estralo o dedo, automaticamente ela vai mais fundo. Mas o que eu quero mostrar para vocês é uma técnica de aprofundamento, que é uma técnica chamada de técnica de fracionamento. Eu peço que a pessoa abra os olhos e feche os olhos. Abra os olhos, feche os olhos. Cada vez que a pessoa faz isso, o corpo começa a produzir hormônios relacionados ao sono e faz com que a musculatura fique mais relaxada e dê vontade de dormir, dê vontade de relaxar. É muito semelhante ao que acontece com a gente de manhã, quando a gente toca o celular e você coloca na função soneca. Quando você acorda, né, o seu hormônio do sono já está quase no fim, por isso que você acorda, e daí o seu corpo fala, olha, estou pronto para vencer o dia, estou pronto para acordar e trabalhar. Aí você põe a função soneca e volta a dormir. Aí o seu corpo pensa, bom, eu não vou acordar agora, eu vou voltar a dormir, vou produzir mais hormônios do sono. E daí você dorme 10 minutos, aí toca o despertador e você acorda. Aí o corpo interrompe a produção do hormônio do sono, você fala, agora eu vou acordar. Aí você fala, não, mais 10 minutos e volta a dormir. Aí o corpo coloca de novo mais hormônios do sono e você fica cada vez mais relaxado. Aí você faz esse soneca 1, 2, 3, 4 vezes, no final fica quase impossível acordar de tanto hormônio do sono que tem no seu corpo. Por isso é muito mais difícil você acordar depois de colocar a função soneca do que acordar de primeira. Esse fracionamento tenta reproduzir esse mesmo efeito. A pessoa relaxou, ficou de olho fechado, o corpo fala, estou relaxada, estou tranquila, vou dormir. Hormônio do sono. Aí abre o olho, para de produzir, fecha o olho e começa a produzir de novo. Aí abre o olho, para de produzir, fecha o olho e começa a produzir de novo. Então, naturalmente, o corpo vai relaxando e a pessoa vai sentindo cada vez mais sono, vai ficando cada vez mais sonolenta, os pensamentos vão diminuindo e ela vai entrando cada vez mais fundo no transe. Sinal, você sozinha, do seu jeito, procura dobrar esse relaxamento. Abre os olhos, fecha os olhos, isso, vai afundando ainda mais. Você mais... sozinha do seu jeito, por quê? Porque eu explico para a pessoa que ela está no controle. Toda hipnose é uma auto-hipnose. Então ela, do jeito dela, da maneira dela, da velocidade dela, vai fazer o que precisa ser feito. Não tem certo, não tem errado. E esse movimento que eu faço na frente dos olhos é simplesmente para a luz, né, não ofuscar a vista da pessoa e para que ela não se distraia com nada. Às vezes você está na rua, a pessoa abre o olho, vê uma pessoa bonita, vê um carro passando, alguma coisa e se distrai. Então eu coloco a mão para que a pessoa não se distraia. Ela abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. É só isso. E a pessoa vai aprofundando. Abre os olhos, fecha os olhos, isso. Vai afundando ainda mais. Cada vez mais fundo. Eu vou empurrando o ombro. Isso. Em algum momento eu vou dar esse sinal de novo. Em algum momento, para gerar expectativa. Procura dobrar o relaxamento. Abre os olhos, fecha os olhos, isso. Vai afundando cada vez mais. Isso. Cada vez mais fundo, relaxando cada vez mais. Isso. Em algum momento eu vou dar esse sinal de novo. E dessa vez, verdadeiramente se deixe ir. Verdadeiramente se entregue ao seu relaxamento, do seu jeito, o máximo que você puder. E abre os olhos, fecha os olhos e isso, segura. Isso, vai afundando, afundando, afundando. Relaxando cada vez mais tranquila, cada vez mais fundo. E 5 mais fundo, 4, 3, 2... Perceba que o seu relaxamento é tão grande que nada mais importa. É como se o resto do mundo nem existisse mais. E você está tão relaxada, que é como se o seu nome tivesse sumido. Sumiu, desapareceu, como se não existisse mais. É como se eu tivesse pego o seu nome aqui na sua cabeça, tirado ele daí e jogado fora. Sumiu. E quando você abrir os olhos, vai ser impossível falar seu nome. 3, 2, 1, abriu. Tranquila? Relaxada? Fácil? Fácil. Fácil. Qual é seu nome? Tenta falar seu nome e não consegue. Sumiu.
Tenta falar e não consegue. Quanto mais tenta, mais difícil fica. É. Qual é o seu nome? Sou eu. Ó, esse movimento que eu faço na frente dos olhos dela assim, passando a mão assim, é um movimento que atrapalha o raciocínio. Você tentar pensar em alguma coisa com a pessoa passando a mão rápida assim, atrapalha o seu raciocínio. Isso dificulta ainda mais com que ela lembre o nome dela. Eu vou parar por aqui, eu não vou deixar as brincadeiras que eu faço com ela durante a hipnose para esse vídeo, mas eu vou soltar o vídeo completo dela mais pra frente. E agora vamos para um outro vídeo, vamos analisar um outro caso que é o Carlos. Vamos para ir mais longe? Vamos. Quer tirar o óculos para não cair o óculos? Eu sempre peço para tirar o óculos porque às vezes pode cair no chão e quebrar. Fica aqui, ó, 45 graus, acho que dá para ver bem na câmera. Isso. Respira fundo. Em algum momento eu vou falar durma, tá? O que você vai fazer é fechar os olhos, soltar a cabeça e relaxar o máximo que conseguir. Continua em pé, continua firme, só fecha os olhos, solta o pescoço e relaxa o máximo que puder, tá? Olha aqui nos meus olhos. Isso. Os olhos vão começando a fechar, dá vontade de piscar, como se tivesse areia nos olhos. Isso, e durma. 5, 4, 3, 2, 1. Isso, vai afundando. Cada vez mais fundo, cada vez mais relaxado. Isso, perfeito. Vai mais fundo. Cada vez mais e mais. Isso, perfeito. Repara que quando eu falo pra ele durma, ele já dá aquela piscada bem funda. E repara que eu tô com a mão no ombro dele. A mão no ombro dele, principalmente para ele, que é mais alto do que eu, ajuda a ele manter o equilíbrio. Se porventura ele vier cair para trás ou para frente, eu estou segurando no ombro dele. Isso ajuda a evitar um acidente. Por mais que eu tenha falado, continua em pé, continua firme, a mão no ombro ajuda a dar esse suporte e é muito importante que você faça isso. Porque a partir de agora, toda vez que eu disser durma, durma, imediatamente você fecha os olhos e volta nesse estado de relaxamento que você já conhece. Cada vez mais fundo, cada vez mais relaxado. Âncora de reindução. E quando sentir, quando souber ou quando tiver certeza que isso está bem gravado na sua mente, respira fundo e abre os olhos. No tempo dele ele volta tranquilo. Fácil, né? Fácil. Né? Quando ele sentir, quando ele souber ou quando ele tiver certeza que isso está bem gravado. Quer dizer, de qualquer jeito, em qualquer uma das opções, aquilo vai estar bem gravado. Ele tem uma falsa sensação de escolha, mas que com certeza aquilo vai estar bem gravado. E terminando, eu sempre falo, fácil, né? Bem fácil, né? Induzindo a pessoa a acreditar que aquilo é fácil, gerando uma expectativa de que vai ficar cada vez mais fácil e que vai ficar cada vez mais rápido entrar nesse estado de hipnose. Normalmente eu repito a indução 1, 2, 3 vezes antes de partir para as brincadeiras, que é para ter certeza que a pessoa está bem treinada, que ela já está familiarizada com a indução e que ela consegue entrar em transe cada vez mais rápido. Pensa que dessa vez você vai o dobro da distância. Pensa que dessa vez você vai 2 vezes mais fundo e vai relaxar 2 vezes mais. Tá pronto? Respira fundo então. Isso. Durma. 5, 4, 3, 2, 1. Isso. Mais rápido, mais fundo. Cada vez mais fundo. Isso. Ó, gente, perceba que é um tranquinho, sabe? Bem de leve na mão. Não é para deslocar o ombro da pessoa, fazer a pessoa cair no chão. Tem gente que faz assim, parece que vai arrancar o braço fora, quer decepar o braço da pessoa. Não, gente. É um tranquinho bem de leve, só para a pessoa dar um ligeiro desequilíbrio, tá? Eu vou até voltar para vocês verem, ó. Bem fácil de fazer, bem de leve. Respira fundo então. Isso. Durma. 5, 4, 3, 2, 1. Isso. Mais rápido, mais fundo. Cada vez mais fundo. Isso. E vai aprofundando, aprofundando, cada vez mais rápido. Isso. 5, 4, mais fundo. 3, 2, 1 e 0. Perfeito. 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 Eu confirmo que ele fez aquilo muito bem. Se ele tiver dúvida, né, então falo perfeito, muito bem, continue assim. Para ele ter certeza que está fazendo certo. E agora vamos para Camila. O que eu vou fazer agora é uma indução chamada Arm Pull. Eu sempre confundo porque esses nomes são em inglês. Né? Em algum momento eu vou falar para você durma. Você não vai dormir. O que você vai fazer é fecha os olhos,
solta o pescoço e relaxa o máximo que você puder. Continua em pé, continua firme, é só, durma. Isso. E relaxa. Se deixa aí. Tá? Dá a mão pra mim então, fica em pé, deixa eu ver como é que a gente tá aqui de lado, ok? Olha aqui nos meus olhos. Isso. Respira fundo, solta o ombro. Isso. Vai te dando vontade de piscar. Depois nós vamos começar a fechar. Parece que tem areia nos olhos. E durma. 5, 4, 3, 2, 1. Isso. Perfeito. Cada vez mais fundo, relaxando cada vez mais. Isso. E 5 mais fundo. 4 mais fundo. 3 mais fundo ainda. 2, 1, 0. Isso. Perceba que foi muito fácil de fazer. E a partir de agora que você já aprendeu, toda vez que eu disser durma, durma, automaticamente você fecha os olhos e volta nesse estado de relaxamento que você já conhece. Cada vez mais rápido, cada vez mais e mais profundo. E quando tiver certeza que isso está bem gravado dentro de você, que está muito fácil fazer isso, respira fundo e abre o olho. Tranquilo? Fácil? Tá preparada para ir o dobro da profundidade? Não. Não, confio em você, hein? Tá tranquila. Vamos? O dobro? Então, respira fundo, junta os pés. Isso. De novo, respira. Durma. 5, 4, 3, 2, 1. Isso vai afundando, afundando. Isso. Vai mais fundo do que antes. Mais e mais fundo, cada vez mais. Isso. Perfeito. Isso. O corpo dela tá bem mole. Se eu soltar a mão, ela cai no chão. Por isso que eu coloco a mão no ombro para dar suporte. Ela tá bem mole, bem relaxada. Se eu tirasse a mão, muito provavelmente ela teria caído no chão. Mais e mais fundo, cada vez mais. Isso, perfeito. Isso, corpo bem mole, bem relaxado. Isso, perfeito. E 1, 2, 3, vai voltando e pode abrir os olhos. Ó, normalmente eu conto 3, 2, 1 para afundar e 1, 2, 3 para subir. Como se fosse um elevador de um prédio, né? Os números vão diminuindo, você vai afundando, os números vão aumentando, você vai chegando no topo do prédio, né? Perceba que não existe, deixa eu até aumentar a minha tela aqui. Não existe, gente, certo ou errado. Não existe um tipo de indução que funcione melhor do que outro. Tá? Esse aqui é um dos tipos de indução, é uma indução de choque. Nós também temos indução por relaxamento, indução por cansaço visual, indução por confusão mental, são vários tipos diferentes. Na rua, na hipnose de entretenimento, esse é o tipo mais fácil de fazer, não tem mistério. Assista esse vídeo algumas vezes, decore o passo a passo. E quando tiver certeza que você já interiorizou esse passo a passo, comece a praticar, né? É muito fácil de fazer, gente, não tem nenhum mistério. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você tiver alguma sugestão, pode deixar aqui também. E bora lá para o próximo vídeo que tá incrível.